Pois é, gente, eu tinha duas notícias aqui sobre a viagem do Lula à China, mas eu acabei de ter uma notícia aqui urgente para compartilhar com vocês. Não é uma notícia tão grave, mas é uma notícia aí para a gente ficar alerta. Vamos ver aqui o que aconteceu. O Lula cancelou a agenda e adiou o embarque para a China após um quadro de pneumonia leve, está afirmando aqui o G1. Reportagem aí do Valdo Cruz, Gioconda Brasil, Isabela Camargo e Guilherme Mazui. Vamos acompanhar aqui como é que está o estado de saúde do presidente da República. O governo federal adiou neste sábado para o domingo, dia 26, o embarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a viagem oficial à China. A decisão foi motivada, segundo o Palácio do Planalto, por um quadro de pneumonia leve identificado na noite da quinta, dia 24 de março. Lula cancelou a agenda dessa sexta e descansa no Palácio do Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Melhoras para o presidente, querido Luiz Giglioli. Vamos dando essa notícia aqui que é muito importante. Aliás, acho que uma das notícias que eu separei aqui eu vou recuperar, porque, pelo visto, eles vão adiar a viagem, né? Não é simplesmente aí uma mudança completa. Daqui a pouco a gente vai ver essa notícia. A decisão foi motivada, segundo o Palácio do Planalto, do caso da pneumonia leve. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Alvorada após exames no hospital sírio-libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem à China, diz o comunicado oficial. Em evento no Rio de Janeiro com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, nesta quinta, Lula fez apenas um discurso rápido e disse que pouparia a voz para o encontro com o presidente da China, o Xi Jinping. Segundo interlocutores da equipe de Lula, o presidente está sendo tratado com antibióticos e o quadro será reavaliado nas próximas horas. A viagem no domingo só acontecerá, dizem, se Lula estiver em condições físicas e for liberado pela equipe médica. Afinal de contas, ele é um senhor de 77 anos. A ida à China é importante, mas a saúde do presidente será tratada como prioridade pelas equipes. A agenda oficial de Lula na China prevê, já na segunda, que o presidente discurse no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável. A reunião bilateral de Lula e Xi Jinping, pela agenda até aqui, ocorre na terça-feira, dia 28 de março. Melhoras ao presidente Lula, dando essa notícia aqui com urgência para vocês, para aquecer aqui a nossa live e para vocês ficarem muito bem informados a respeito de tudo o que acontece. Aproveitando a pauta da China, gente, deixa eu falar alguns dos possíveis assuntos que serão discutidos nessa reunião com a nação chinesa, que é uma das maiores importadoras aqui dos nossos bens brasileiros. A China e o Brasil vão assinar um acordo de cooperação em chips, 6G e inteligência artificial. Tecnologias sensíveis são alvos de disputa com os Estados Unidos. Lula deve se reunir com a Huawei, BID, State Grid e CCCCC. Reportagem aí da Patrícia Campos Melo e do Júlio Wisiak. Vamos entender aqui o que são esses possíveis acordos aqui da Folha de São Paulo. O Brasil vai firmar com a China um acordo de cooperação e intercâmbio em tecnologias e semicondutores 5G e 6G e as próximas gerações de redes móveis, inteligência artificial e células fotovoltaicas para a geração de energia solar. Os memorandos de entendimento serão assinados durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China na semana que vem. Os acordos, que envolvem o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações e Anatel, prevêem capacitação em desenvolvimento de aplicativos, nuvem, internet das coisas. Internet das coisas, vocês sabem o que é, gente? A Alexa e todos os elementos digitais e conectados que colocam, por exemplo, uma geladeira conectada na internet. Eu escrevi sobre isso no Tech Tudo, tem um texto muito bom meu, de muito tempo atrás, explicando o básico sobre a internet das coisas. E algoritmos em aplicativos para a indústria. Todas essas tecnologias sensíveis estão no centro da Guerra Fria tecnológica entre Estados Unidos e China, que aí é uma opinião da Folha. As tecnologias chinesas, gente, que eu falo de empresas brasileiras, mas eu falo bastante de China nesse meu livro que você pode obter se você for membro progressista aqui da Folha Democrata. Então, nem membros de presente, que aí eu vou dar esse presente para vocês no PDF, diretamente no e-mail de vocês. Vamos distribuir livro, vamos distribuir conhecimento. Se der tempo esse final de semana, acho que eu vou também começar a gravar o curso de jornalismo básico aqui para o nosso canal.
e aí todos os membros poderão também participar aqui da nossa live. Nos últimos meses, Washington sinalizou várias vezes a integrantes do governo Lula o interesse em promover investimentos na cadeia de semicondutores no Brasil, que ficaram, inclusive, em falta por conta da crise do silício na pandemia do novo coronavírus. Os chineses, como parte do pacote de recepção de honra a Lula em Pequim, devem acenar com a possibilidade de cooperação em fábricas de semicondutores no Brasil, com a produção voltada para o mercado brasileiro. Uma ideia seria investir na Ceitec, Centro de Excelência de Eletrônica Avançada, a estatal de semicondutores que entrou em processo de liquidação sob Bolsonaro e que Lula avalia reabrir. A China domina quase metade do mercado mundial com a etapa chamada de back-end dos semicondutores, a finalização, teste, afinamento, corte, encapsulamento dos componentes. O país também atua no front-end, a etapa que compreende a fabricação do componente, mas os chineses não conseguem produzir os chips mais avançados, cuja tecnologia ainda é monopólio de Taiwan e da Coreia. Obrigado, Ricardo Alves, aqui que está aqui conosco. Esse material de internet das coisas, gente, é isso aqui que eu escrevi. Eu vou mostrar aqui para vocês. A internet das coisas, Tech Tudo. Eu estava na Globo.com e eu escrevi sobre isso. Mas deixa eu ver aqui só. Puta, os caras do Tech Tudo tiraram minha autoria do texto. Mas, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não, esse texto não é meu, peraí. Deixa eu pegar aqui. Pedro Zambarda. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Vão curtindo e vou compartilhando, Vão curtindo e vou compartilhando, gente, para vocês ficarem muito bem informados a respeito de tudo o que acontece. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o meu artigo antigão sobre internet das coisas. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu não tô achando não, peraí. 10 fatos. Não tô achando, espera só um pouquinho, gente. Enfim, eu acho que acabaram ou apagaram ou de fato eles atualizaram o artigo, mas o artigo é esse aqui. Eu vou deixar aqui no link para vocês acompanharem. Obrigado, Cláudia Filler, que estão aqui nos acompanhando. Luiz, deixa eu ser muito sincero com você, meu querido. Ó, eu acho que você está influenciado pelos seus amigos bolsonaristas. O Luiz escreve aqui para mim. Obrigado, Cláudia Filler, primeiro. Pedrão, voltando ao tema do genocídio, eles insistem muito nessa bendita CPMI. Você acha que devemos nos preocupar ou nem tanto? Sendo sincero, quando os bolsonaristas falam disso, eu fico assim. É para você ficar assim, meu querido. Isso é pauta deles. Eles querem pautar isso do mesmo jeito que eles falam que o Moro é um coitado por conta do negócio do PCC. Não caiam nessa. Isso é pauta de bolsonarista. Tanto que quando eu falei da Carla Zambelli aqui na live, eu fiz questão de não mostrar o site bolsonarista, porque eu não quero dar palco para essa gente. Mas a Carla Zambelli me dá muita audiência aqui, então eu agradeço aí toda vez que eu tenho que falar dessa desqualificada. Então a gente fala um pouquinho dela, mas a gente seleciona melhor os conteúdos. O que importa é isso aqui, gente. A gente tem que falar do Brasil, a gente tem que falar de melhorias no nosso país, a gente tem que falar do que realmente importa. Hoje o Brasil tem 11 grandes empresas na cadeia de produção de semicondutores, mas com capacidade apenas no chamado back-end de cadeia. Olha lá, os chips. O governo brasileiro busca cooperação no back-end e também parceria no desenvolvimento front-end. Com investimento e transferência de tecnologia, plantas já instaladas no país poderiam passar a atuar na fabricação de semicondutores menos avançados e começar a fabricar no médio prazo, de 10 a 15 anos, chips de 14 nanômetros para abastecer a indústria automobilística doméstica, segundo a avaliação do Ministério do Desenvolvimento. Segundo um integrante do governo brasileiro, que acompanha as negociações, a viagem vai dar impulso ao estreitamento das relações com a China. Essa pessoa afirma, no entanto, que não há nenhum alinhamento com a China aos Estados Unidos. Segundo ele, o Brasil apenas vai aproveitar as oportunidades de desenvolvimento das tecnologias. Na viagem, assim que o Lula melhorar,
Lula também irá na gigante de telecomunicações Huawei e deve visitar as sedes ou se reunir com as presidentes da BYD, montadora de carros elétricos, da State Grid de energia e da construção China Communications Construction Company, a CCCC. Durante o governo de Jair Bolsonaro, os Estados Unidos pressionaram o Brasil para vetar a Huawei do fornecimento de equipamentos para operadoras disputando o leilão de 5G, realizado em 2021. Os americanos argumentam que as redes da Huawei não têm segurança e poderiam ser alvo de espionagem, com a empresa compartilhando os dados com o governo chinês, mas o governo brasileiro resistiu e não excluiu a gigante chinesa. Países como Reino Unido, Suécia, Japão, Austrália e Canadá impuseram restrições à empresa. Sanções de Washington também impedem que empresas americanas exportar componentes para a Huawei. O Lula está se inserindo, na verdade, gente, na disputa tecnológica. Isso aqui é muito importante, a ação que ele está tendo, e muito importante também a tranquilidade como ele está colocando as posições. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem que falar do que realmente importa. Faltam R$35 de superchats e estamos sem membros na live. Vamos aumentar esses números, gente. Olha lá, o Luiz Giglione, tá certo, para vocês verem como eles têm um método para tentar enganar os mais desinformados. Não que eu acho que vai ocorrer, mas realmente eles têm uma ideia, uma lábia boa para convencer as pessoas mais humildes. Sorry. Não, Luiz, você não precisa pedir desculpas, mas é o que eu tô falando. Toda vez que a gente fala de CPMI do 8 de janeiro, esses caras não tem que ter CPMI, eles têm que ir preso. Acabou a graça, bicho. Acabou a graça. Eu vi um jurista picareta na Jovem Pan tendo a ousadia de falar que o Alexandre de Moraes está sendo casuístico. Esses caras deram um golpe de Estado no dia 8, gente. Não caiam nessa pauta. Essa pauta é deles. E assistam os progressistas e assistam as pessoas que realmente trazem informações. O governo está aí para mudar a história que estava em curso no país. A gente estava com um chanceler chamado Ernesto Araújo, que quase destruiu o nosso país. É disso que se trata. Na minuta do memorando do Ministério das Comunicações constam apenas as diretrizes da parceria voltada às tecnologias de comunicação de quinta e sexta gerações, 5G e 6G, além da cooperação para o desenvolvimento de sistemas de proteção de dados. O plano de ação será definido depois da assinatura do documento por técnicos da pasta e da Anatel. Esses foram justamente os pontos que o governo Bolsonaro vetou durante os preparativos do leilão 5G. Na época, para evitar o adiamento do certame, o governo decidiu criar uma rede privativa para órgãos da administração pública federal sem componentes chineses, particularmente da gigante Huawei. Agora, Lula retoma a parceria para avançar no desenvolvimento de tecnologias comuns aos dois países, tanto na parte de hardware, equipamentos de redes de telecomunicações, quanto software, soluções de rede. O presidente mira a comunicação de sexta geração, que é o 6G, a tecnologia que a Huawei já domina, tendo ainda poucos concorrentes na Europa. Parênteses meu, gente. Eu, como jornalista de tecnologia, estou cobrindo a chegada da Huawei no Brasil e são muito interessantes as tecnologias que eles trazem, gente. Não é à toa. Desde a morte do Steve Jobs da Apple, os chineses estão dominando o mercado mobile, que aqui no Brasil é o futuro do mercado de games, inovação e realidade virtual. Então, essa viagem do Lula tem uma importância estratégica gigantesca para fortalecer o nosso mercado interno. Não se trata meramente de importar tecnologia chinesa. A iniciativa de Lula nessa área é também uma retomada de um acordo de cooperação com a China iniciado pelo governo Michel Temer. Em 2017, houve um memorando voltado para o comércio eletrônico. A ideia era criar ferramentas para o aprimoramento de quesitos de segurança nas transações. Já a BYD, maior concorrente da Tesla, do Elon Musk, na fabricação de carros elétricos, está com negociações para comprar a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. A CCCC, que atua no Brasil, é uma das principais construtoras nos projetos financiados pela iniciativa Cinturão e Rota da China. Vamos seguindo aqui para todo mundo ficar muito bem informado, gente. Deixa eu ver aqui mais algumas informações para a gente ficar por dentro de tudo. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que não aderiram ao projeto, que promove obras de infraestrutura. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Peru,
e Uruguai fazem parte. Também será anunciado na viagem o lançamento de mais um satélite Cibers em parceria com chineses que vai fazer a vigilância da Amazônia. Grande agenda do Lula, tomara que ele se recupere logo desse quadro de pneumonia leve, mas os assessores do presidente estão certos. A gente tem que preocupar também com a saúde no nosso líder, que é muito importante. Dina Duarte manda aqui, é isso aí, Pedro, não entendo pessoas que se dizem nacionalistas e apoiam um grupo que destrói tudo que favorece o Brasil. Exatamente, Dina Duarte.